Olá, graça e paz da parte do eterno Deus, seja sobre ti multiplicados. A paz do Senhor, a todos os irmãos, amigos. Cumprimentar inicialmente aqui o amigo pastor Eduardo Seabra, sua família, cumprimentá-lo e agradecê-lo pelo privilégio de poder participar nesse momento muito especial no corpo de Cristo, mais especificamente do rebanho que Deus lhe confiou na cidade de São Miguel do Araguaia, a congregação de Vila Martins. Ter sido convidado para estar participando do compartilhamento da palavra de Deus nesses dias é algo especial. Tempos de igreja online, né? Tempos de igreja online. Sabendo que vocês estão estudando a Bíblia Sagrada, isso alegra muito o meu coração. Olha, eu quero agradecer pelo privilégio de participar dessa maratona de estudos da palavra. Eu soube que vocês estão estudando os profetas menores. E a Lohane, a quem eu agradeço, me convidou para que eu estivesse hoje aqui, participando com vocês, ministrando-lhes uma palavra, trazendo-lhes uma visão panorâmica sobre um dos profetas menores. O texto escolhido, para que eu pudesse comentar, foi aí o texto de Obadias, E eu gostaria de meditar sobre algo muito importante no livro de Obadias. É claro que eu vou falar um pouco sobre a visão mais panorâmica do livro de Obadias, mas eu quero já trazer inicialmente uma reflexão muito importante. Se você está com a sua Bíblia aí, pega ela e abra em Obadias. Obadias fica entre Amós e Jonas. Olha o que diz o primeiro, o segundo e o terceiro versículo. Os três versículos iniciais diz assim, olha. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado entre as nações um emissário dizendo, levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas da rocha, na sua alta morada, que diz do seu coração, quem me derrubará em terra? Esse texto, versículo 3, ele me chama muita atenção por algo muito bacana. Ele já inicia dizendo, a soberba do teu coração, olha só, a soberba do teu coração te enganou. A soberba, querido, o orgulho, é a mãe de todos os outros pecados. Por quê, pastor? Porque a soberba precede do coração, ou procede do coração. A soberba precede a ruína. Deus resiste aos soberbos, e a soberba é enganadora. Presta atenção nessas 4 situações. A soberba procede do coração. Marcos 7 e 22. A soberba precede a ruína. Esse é o texto de Salomão, Provérbios 16, 18. Depois você pode ir lendo esses textos. Nós não temos tempo para lê-los, por isso eu estou apenas citando-os. Deus resiste aos soberbos. Tiago, capítulo 4, versículo 6 e 1 de Pedro 5, 5. E a soberba é enganadora, conforme Obadias, versículo 3. Obadias, um livro muito pequeno, aliás, apenas um capítulo, pouco lido, pouco se vê alguma pregação acerca de Obadias. Mas a mensagem central de Obadias, ela já chega como um boom.
Olha só, a soberba do teu coração te enganou. A soberba é enganadora. Na verdade, não precisa muito. Basta apenas uma única leitura para que, notadamente, você encontre aí o tema central do livro de Obadias. Na verdade, Obadias vem para revelar o grande pecado de Edom, a violência contra Judá, o castigo e a extinção nacional de Edom. Na verdade, os Edonitas são descendentes de Esaú e Judá de Jacó, conforme você já conhece bem a história, como um amante da leitura da palavra. Acontece que esse antagonismo entre eles é evidente desde muito cedo. Se você observar em Gênesis, no capítulo 25 e versículo 22, há um registro lá de Rebeca. E nesse registro que Rebeca faz, fica muito evidente, os filhos lutavam no seu ventre. Observa que isso era uma luta antiga e se arrastou na história. Sabe, querido, algo velho se arrastando pela história e que termina de um jeito muito ruim. É interessante a gente atentar para isso aqui, porque o antagonismo entre irmãos, ele pode desencadear a ira de Deus nesse processo. Olha como isso é grave. Os edonitas eram um povo orgulhoso, com amargura, com ressentimentos. Um povo que estava sempre buscando uma oportunidade para lutar, para guerrear, para se posicionar contra Jacó, ou contra os descendentes de Jacó. Israel e Edom estavam perpetuamente em guerra. E quando você pode observar que quando Nabucodonosor ele capturou Jerusalém, né? O povo de Edom regozijou pela queda de Israel e cruelmente tomou parte no saque e participou da matança. E está registrado lá em Salmos, os Salmos de número 137 e versículo 7. Eu gostaria até de observar aqui com você. Olha o que está escrito aqui. Desculpe-me. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, que diziam: arrasai-a, arrasai-a, até aos seus alicerces. Edom que se posicionava tentando derrubar a Israel, tentando derrubar os descendentes do seu irmão Jacó, até os alicerces. Agora, diz algo muito interessante, que não há, olha só, quem nos derrubará em terra. Ainda hoje tem gente assim. Quem é contra mim? Ou quem é maior do que eu? Pior do que isso. Existem pessoas que utilizam dessa fala em nome de Deus, sabe? Em nome de Deus. E tem gente, isso é muito perigoso, querido, brincar com a força de Satanás. Tem gente que ainda diz o seguinte: Satanás está debaixo do meu pé, Satanás está debaixo do meu joelho. Comumente, essa frase é muito dita por alguém que não vai à oração, por alguém que não participa de um momento de oração, por alguém que não gosta de ler a Bíblia, por alguém que não gosta de estar ouvindo o seu pastor, por alguém que não ouve a sua liderança. Isso é muito sério, muito sério. Deixa-me voltar para o texto. Olha só. Edom sempre se posiciona contra Israel, contra Judá. E agora vem o texto, ou vem o profeta Obadias, para trazer pelo menos 3 narrativas muito importantes. Olha, o pecado de Edom, o orgulho de vocês, Deus está vendo. 2,
O maior pecado de vocês é a violência contra Judá, contra os seus irmãos, no dia da sua calamidade. Isso é muito cruel. Porque a orientação de Deus para nós é chorar com quem chora e alegrar com quem se alegra. Olha aqui algo interessante. De repente você diz assim, alegrar com quem se alegra é muito fácil. Essa é a parte mais difícil, querido. Porque chorar com quem chora, sabe, é algo tão fácil que você vai, por exemplo, a um velório, você nunca conheceu o defunto, você não conhece os familiares, mas por causa da comoção que está naquele lugar, você se emociona e chega a chorar. E aí você cumpre o texto, chorai com quem chora. Mas eu quero ver você se alegrar com alguém que ganha a um sorteio em um supermercado em final de ano, que estava concorrendo a um carro e você também estava concorrendo. De repente, quando você vê anunciar o nome de outrem, você diz, miserável, por que não era comigo? Por que não foi meu nome que saiu? Então, alegrar com quem se alegra é muito mais complexo. Então, Deus, ele denuncia, através de Obadias, dizendo o seguinte, o maior pecado de vocês é se posicionar contra, com violência, nos dias da calamidade dos vossos irmãos. E por fim, o castigo, a destruição nacional. Olha, não se sabe muito acerca de Obadias, embora a Bíblia fala de vários Obadias, não se há registro de que esses Obadias seja esse Obadias. Não se sabe a época que ele escreveu isso, mas a Bíblia deixa claro, né, no versículo 10 a 14 do texto de Obadias, fica bem evidente que o texto de Obadias foi escrito no período, desculpe-me, depois da queda de Jerusalém. Isso está registrado, essa queda, lá no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 36, versículo 17 a 21. Você pode ler aí na sua Bíblia. Eu estou lhe provocando a leitura de outros textos. É isso mesmo. Eu gostaria de chamar a sua atenção para algo central no livro do profeta Obadias. De repente você está dizendo, o que isso tem a ver comigo? Uma briga de irmãos, a sentença de Deus, o castigo de Deus, né? O juízo de Deus chegando, o que isso tem a ver comigo? E eu quero chamar a atenção da Igreja de Cristo Jesus para duas mensagens centrais no texto, na narrativa de Obadias. Deus traz justiça e juízo. Presta atenção, são duas coisas distintas, justiça e juízo. Eu quero que você atenta para essas duas palavrinhas, porque às vezes, como leigo do direito, do saber científico do direito, a gente se pronuncia achando que as duas coisas são a mesma coisa. Na realidade, as duas palavras são coisas distintas. Presta atenção nisso. Justiça e juízo. O que Obadias vem trazer ao povo de Edom é juízo. O que Obadias vem trazer ao povo de Judá é justiça. Pastor, qual a diferença disso? Justiça é a justificação daqueles que praticam bem. Juízo é a sentença daquele que pratica a maldade, ou a iniquidade, ou a impiedade. Preste bem atenção nisso aqui. Deus usa Obadias naquela ocasião para trazer justiça e juízo a alguém que perseguiu o seu povo. Deixa eu te dizer uma coisa, não tardará a justiça de Deus para justificar aqueles que praticam a justiça, aquele que pratica a bondade de Deus, assim como não faltará o juízo de Deus para aqueles que praticam a iniquidade, a impiedade. Querido, compensa estar do lado de Deus, compensa se comportar como Judá, compensa mesmo em dias difíceis, e nós estamos vivendo tempos difíceis, e é pertinente a leitura de Obadias.
Tempos em que as pessoas estão esfriando o amor, esfriando, porque estão vendo tanta coisa difícil, tanta injustiça, tanta crueldade. Isso é notório, querido. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Lembra disso? Mas eu quero dizer uma coisa, que a chama da justiça de Deus seja acesa ou esteja acesa sobre a igreja de Cristo Jesus nesse dia, neste momento tão cruel, neste momento tão difícil, porque Deus justificará aqueles que são justos, Deus trará juízo àqueles que praticam a iniquidade. Será que eu posso ouvir um amém? Será que eu posso ouvir um amém? Será que eu posso ver um amém digitado aí, já que nós estamos online? Querido, Jesus Cristo, Senhor, é justiça e é juízo através de Obadias. Obadias traz justiça e traz juízo. Eu não tenho muito tempo, nosso tempo é exíguo, mas eu gostaria de orar com você. Deixe-me orar com você. Pai, através de Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas, eu me uno agora com os meus irmãos e irmãs, ó Pai, das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira em São Miguel do Araguaia. As ovelhas que o Senhor Jesus confiou, ó Deus, como rebanho de Cristo para os cuidados do pastor Eduardo Seabra, pastora Denise. Ó Deus, esse grupo coordenado pela Lohane, ó Deus, que agora nesse momento estão estudando, conhecendo a palavra. Pai, o Senhor trouxe à nossa memória esses textos para dizer ao nosso coração que o Senhor é um Deus de justiça e de juízo, e que compensa, ó Deus, estarmos do lado de Deus, compensa, ó Deus, praticarmos a bondade do Senhor, compensa se comportar, ó Deus, conforme o teu propósito, o projeto do Senhor para a sua igreja. Portanto, Pai, eu oro agora por este homem, por esta mulher. Pai, que o nosso coração, ó Deus, esteja incendiado pela justiça de Deus. Que o nosso coração, ó Deus, esteja incendiado para ver a justificação do Senhor à sua igreja. E nesse tempo tão cruel, que o Senhor traga ao teu povo a paz que excede todo o entendimento. Eu oro em nome de Jesus, o nosso Cristo e Senhor das nossas vidas. Queridos, que Deus te abençoe. Desculpe-me, mas o tempo não nos permite fazer uma leitura mais profunda de Obadias. Mas eu quero dizer a você, continue lendo a Bíblia. Continue lendo, nós estamos lendo aqui em Cáceres, em todo o estado de Mato Grosso, nós estamos vivendo o tema, o ano do despertamento espiritual. E nada melhor do que conhecer a palavra de Deus, nada melhor do que conhecer a mensagem transformadora e salvífica de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que tudo que você colocar a mão para fazer seja próspero, que aonde você chegar, seja aquele lugar uma bênção, que o Espírito Santo seja o seu melhor amigo e que você e a sua casa não tenham falta de nada. Graça e paz da parte do eterno Deus seja sobre ti e sobre a sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Muito obrigado. Um abraço. Deus abençoe.